Salomão, o nome que ecoa sabedoria, poder e mistério. O rei que pediu a Deus não riqueza nem fama, mas sabedoria para governar, e por isso recebeu tudo. Um homem cuja inteligência ultrapassava as fronteiras do entendimento humano. Ele escreveu milhares de provérbios, compôs cânticos, decifrou enigmas, e agora um antigo manuscrito, há muito tempo desaparecido, está voltando à luz. Um livro que muitos acreditavam ser apenas mito. Um livro perdido por séculos e que pode conter os segredos mais profundos já revelados à humanidade. O que há nesse manuscrito? E por que ele foi escondido? Estamos falando do Testamento de Salomão. Um texto antigo, considerado apócrifo por muitos, mas reverenciado por estudiosos que ousaram mergulhar nos mistérios esquecidos do Oriente Médio. Ele teria sido escrito pelo próprio rei Salomão, descrevendo como recebeu de Deus um anel mágico, com o qual podia controlar espíritos, anjos e demônios, para a construção do Templo de Jerusalém. Mas calma, isso vai além da ficção. Segundo, esse livro, cada espírito tinha um nome, uma função, um símbolo. Salomão os interrogava, descobria seus propósitos e os obrigava a trabalhar sob sua autoridade. Isso explicaria como estruturas tão grandiosas como o templo puderam ser construídas em tão pouco tempo, com recursos e tecnologias limitadas. Um conhecimento que vai muito além do que a arqueologia ou a engenharia moderna conseguem explicar. Mas, por que esse livro foi ocultado? A resposta está no seu conteúdo. O Testamento de Salomão fala abertamente sobre forças espirituais, rituais, nomes secretos, símbolos místicos e detalhes que para muitos líderes religiosos, ao longo dos séculos, eram perigosos demais para o público comum. Esse conhecimento poderia ser mal interpretado, ou pior, utilizado para fins sombrios. Apesar disso, partes do conteúdo desse livro vazaram ao longo dos séculos, inspirando tratados de alquimia, grimórios medievais e até a famosa Cabala judaica. Os nomes de anjos e demônios ali listados reaparecem em obras místicas de diferentes culturas. Ou seja, o Testamento de Salomão influenciou não só a religião, mas também a magia, a filosofia e a ciência oculta. E aqui está a parte mais chocante. Nos últimos anos, fragmentos do manuscrito original foram redescobertos em arquivos escondidos da Biblioteca Nacional da Grécia e também em manuscritos da Etiópia. Pesquisadores estão reavaliando esses textos com tecnologias modernas, incluindo análise de carbono, inteligência artificial para decifrar padrões de escrita e reconstrução digital de pergaminhos corroídos pelo tempo. Algumas passagens revelam códigos escondidos, números que se repetem, fórmulas místicas e mensagens que podem estar ligadas a profecias bíblicas ainda não compreendidas. O que isso significa? Significa que talvez o livro perdido de Salomão nunca tenha sido totalmente apagado, apenas aguardava o tempo certo para ser redescoberto. E agora, com os olhos do mundo voltados para a sabedoria antiga, estamos diante de uma verdade que pode revolucionar o entendimento sobre fé, poder espiritual e o papel da humanidade no plano divino. É preciso dizer, o Testamento de Salomão não substitui a Bíblia, mas ele aponta para um universo paralelo de sabedoria, uma ponte entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. E você, está preparado para conhecer os segredos que estavam escondidos há milênios? Porque a verdade foi revelada. Você já se perguntou como Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, conseguiu construir o templo mais grandioso da história sem o uso de tecnologia moderna? Como ele conhecia segredos tão profundos da alma humana, da natureza e do universo? E se eu te dissesse que existe um livro mágico, escondido por séculos, que descreve exatamente como ele fez isso, controlando forças espirituais, inclusive demônios? Essa é a história do livro mágico de Salomão, um manuscrito envolto em mistério, lendas e muito poder. Conhecido por estudiosos como o Testamento de Salomão, esse antigo texto, não incluído no cânon bíblico, traz revelações que deixam qualquer um de boca aberta. Segundo o livro,
Salomão recebeu de Deus um anel mágico com o selo divino, capaz de subjugar entidades espirituais. Com esse anel, ele convocava demônios, interrogava suas intenções e os obrigava a trabalhar sob suas ordens. Não estamos falando de metáforas. O texto é claro. Salomão conversava com demônios, conhecia seus nomes, suas fraquezas e suas funções no mundo espiritual. Ele não apenas os enfrentava, ele os comandava. Entre as entidades descritas, aparecem nomes como Órnias, Beelzebul e Asmodeus, nomes que mais tarde seriam associados a demônios poderosos em outras culturas. O rei sabia exatamente como prender cada um deles, usá-los para tarefas específicas e até mesmo descobrir suas estratégias para corromper os seres humanos. Cada entidade tinha uma fraqueza, um símbolo ou um verbo que a controlava. E Salomão possuía todo esse conhecimento guardado em um livro. Mas isso é verdade ou lenda? A resposta não é tão simples. Por séculos, esse manuscrito circulou em cópias raríssimas no Oriente Médio e na Europa, especialmente entre alquimistas, cabalistas e estudiosos da ciência oculta. Diversos grimórios medievais, como a famosa Chave de Salomão, foram inspirados diretamente nesse conteúdo. O nome de Salomão virou sinônimo de poder espiritual e magia sagrada. Que mais? Vários rituais mágicos europeus até hoje utilizam símbolos e instruções atribuídas a ele. Mas as pistas mais perturbadoras estão na Bíblia. Em 1 Reis 10:24, está escrito que todos os reis da terra procuravam ouvir a sabedoria de Salomão. E em 1 Reis 6, vemos que a construção do templo levou apenas 7 anos, com uma precisão arquitetônica inexplicável para a época. Seria possível que Salomão, além de sabedoria, tivesse recebido ajuda sobrenatural? E por que a tradição cristã e judaica escolheram esconder esse conhecimento? Muitos estudiosos acreditam que o livro mágico de Salomão foi excluído por conter informações que, se mal interpretadas, poderiam abrir portas para práticas ocultas perigosas. E é verdade, o livro é recheado de invocações, rituais e nomes secretos, mas também contém verdades espirituais que expõem a realidade da guerra entre o bem e o mal e o domínio que o poder de Deus pode exercer até mesmo sobre os espíritos mais sombrios. Hoje, fragmentos do manuscrito estão sendo reavaliados por estudiosos em universidades renomadas. O conteúdo está ganhando força entre teólogos, historiadores e místicos. E o mais chocante, alguns dizem que o livro contém profecias que ainda não foram reveladas ao mundo, mensagens codificadas que apontam para os dias atuais e para o fim dos tempos. Salomão não era apenas um rei, ele era um intermediário entre o mundo visível e o invisível. E seu livro mágico pode ser a chave para entendermos mistérios que a humanidade ainda não decifrou. Mas cuidado, este conhecimento não é para os fracos. Como o próprio Salomão alertou, a sabedoria é como uma espada de 2 gumes. Ela pode salvar ou destruir. E você teria coragem de abrir esse livro? Na história da humanidade, poucos nomes carregam tanto peso quanto Salomão, o lendário rei de Israel, reverenciado por sua sabedoria sobrenatural. A Bíblia o apresenta como o homem mais sábio que já existiu, alguém que não apenas compreendia os mistérios da vida, mas que possuía um entendimento profundo do mundo espiritual, da natureza e até do coração humano. Mas o que exatamente Salomão sabia? Existiriam palavras ocultas, conhecimentos secretos que ele deixou escondidos propositalmente e que ainda hoje desafiam os estudiosos, teólogos e místicos do mundo inteiro. Segundo antigos registros, Salomão não era apenas um rei sábio, ele era um guardião de revelações celestiais, alguém que conversava com Deus e dominava segredos que transcendem a lógica humana. Ele conhecia os nomes secretos dos anjos e dos demônios, os códigos sagrados da criação, e compreendia leis espirituais que regem tanto o céu quanto o inferno. A Bíblia diz que ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, mas apenas uma fração disso foi preservada nas Escrituras. Onde está o restante? Teriam sido escondidos intencionalmente? Alguns estudiosos acreditam que Salomão deixou um legado secreto, codificado em palavras ocultas
espalhadas em textos apócrifos, manuscritos esotéricos e tradições orais. Um desses textos é o enigmático Cântico dos Cânticos. Embora pareça um poema de amor, muitos teólogos afirmam que, por trás da linguagem simbólica, existem chaves espirituais poderosíssimas que revelam como acessar o divino e como ativar realidades espirituais invisíveis. Mas o mistério vai ainda mais fundo. Textos como o Testamento de Salomão e a Chave de Salomão, mantidos em segredo por séculos, trazem relatos de que ele usava palavras de poder, frases específicas, compostas por nomes divinos e comandos espirituais, capazes de controlar espíritos, acalmar tempestades, curar enfermidades e até abrir portais invisíveis entre o mundo físico e o espiritual. Essas palavras não eram comuns. Eram sons sagrados, vibrações codificadas que, quando pronunciadas corretamente, desencadeavam reações espirituais. Na tradição judaica, isso é chamado de Shemaot, ou seja, os nomes ocultos de Deus, e Salomão os conhecia, não por acaso ele escreveu. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Ele sabia que a palavra, quando usada com sabedoria, podia criar ou destruir. Mas por que esconder tamanha sabedoria? Porque Salomão entendia que o conhecimento espiritual não era para todos. Ele escreveu em Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo. Isso revela algo profundo. Há coisas que Deus esconde, e cabe aos sábios buscá-las. Salomão era esse buscador, mas ele também era um guardião, e por isso codificou muitas verdades em parábolas, metáforas e linguagens simbólicas. Agora, imagine o impacto dessas palavras se caíssem em mãos erradas. A própria Bíblia fala de líderes religiosos que torciam as Escrituras para manipular o povo. O que fariam com as chaves dos céus nas mãos? O que aconteceria se alguém usasse os nomes sagrados de forma profana? Por isso, muitos dos segredos de Salomão foram escondidos em livros não canônicos, transmitidos por linhagens místicas e preservados em círculos fechados de conhecimento. Entre eles, os manuscritos da tradição cabalística, que afirmam que Salomão compreendia a árvore da vida, o fluxo da energia divina e os segredos do tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Deus. Mas o mais surpreendente é que vários estudiosos contemporâneos estão redescobrindo essas palavras ocultas. Fragmentos desses ensinamentos estão sendo encontrados em bibliotecas antigas, cavernas, pergaminhos esquecidos e textos digitalizados recentemente. Alguns pesquisadores acreditam que Salomão previu que nos tempos do fim, essas palavras voltariam à tona, como uma preparação para o retorno do Messias e a grande batalha final entre luz e trevas. Em outras palavras, Salomão não apenas escondeu os segredos, ele sabia que um dia eles seriam revelados. E você? Já sentiu que certos textos da Bíblia carregam algo a mais? Já teve a sensação de que há verdades escondidas por trás das palavras visíveis? Talvez você esteja começando a ver o que Salomão via. A verdadeira sabedoria não está apenas na letra, mas na revelação por trás dela. E Salomão, com sua mente iluminada e seu espírito sensível, caminhava entre dois mundos, o natural e o sobrenatural. Suas palavras ocultas não foram feitas para todos, mas para os que buscam com sinceridade e fome espiritual. Como ele mesmo escreveu em Provérbios 2:4-5. Se buscares a sabedoria como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O tempo chegou. As palavras estão voltando à luz e talvez você esteja prestes a descobrir o que Salomão sabia que ninguém mais sabia.